Já vou colocar para compartilhar a tela, aí a gente aguarda um pouquinho mais, para ver se chega mais gente. Senão a gente começa. Bom, só para... Vocês estão vendo a tela? É a tela do Paint que eu estou mostrando agora. Sim, estamos vendo. Tá bom. Bom, então, semana passada a gente viu como calcular massa molar, fez alguns exemplos, né? Viu o que era solução, saturada, insaturada, umas definições básicas, assim. Viu que a gente tem concentração simples, que é dada pela massa sobre o volume, a gente tem concentração em porcentagem, massa-volume, a gente tem concentração em mol por litro, em ppm, então tem várias formas de expressar a concentração, mas a concentração em mol por litro, ela é a mais aceita oficialmente, né, pelo sistema internacional, porque o mol, ele é uma unidade que é considerada no sistema internacional, e o mol, ele tem um valor atribuído a ele, que ele é o mesmo que 6 vezes 10 a 23 unidades, né? Então, do mesmo jeito que uma dúzia são 12 unidades, um mol é 6 vezes 10 a 23, e ele também corresponde à massa do átomo, a massa atômica de um átomo. Então, por exemplo, se falar um mol de sódio, então um mol de sódio vai ser 23 gramas. Se eu pesar 23 gramas de sódio, eu tenho um mol de sódio, que é a massa atômica dele. Aqui, ó. Sódio 22,99, tá? Se eu falar um mol de água, se eu pesar 18 gramas, que é a massa molar da água, eu vou ter um mol de água, né? Então, o mol é uma unidade que vai representar tanto esse número grande, 6 vezes 10 a 23, como a massa atômica ou molar, né? Quando eu estou falando de uma molécula, de uma determinada substância. Aí, eu vou já começar, eu propus esse exercício aqui para a gente relembrar se a gente sabe fazer uma solução. Então, vocês, como químico, básico de técnico em químico é saber fazer uma solução. Então, você chega lá no seu laboratório onde você vai trabalhar, e aí você precisa preparar aqui faltou uma solução, tá? 500 ml de uma solução de NaOH, 0,1 mol por litro, para fazermos uma titulação. Então, a gente vai fazer uma titulação e a gente precisa desses 500 ml de NaOH, hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, para fazer. Então, tá. E aí, como que a gente vai fazer? Então, quanto que eu tenho que pesar? Eu sei que é 500 ml, eu vou usar um balão de 500 ml, mas eu não sei quanto de massa eu vou colocar, não sei nada, tá? Então, essa concentração aqui, ela tá dada em mol por litro, ela tá dada usando essa fórmula aqui. Então, a gente usa um M diferentezinho, assim, para molaridade, tá? Então, molaridade ou concentração em mol por litro vai ser dada pelo número de mol dividido pelo volume. Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse 0,01 é justamente o emão aqui, a molaridade. Então, 0,1, deixa eu aumentar isso aqui.
mol por litro. Então, essa é a concentração em mol por litro. O volume, eu também sei que é 500 ml. E aqui eu já vou converter ele para litro, porque se aqui está sendo dado em mol por litro, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. E 500 ml, você divide 500 por 1.000, você vai ter o valor em litro. É a mesma coisa que 0,5 litros. E aí, tá faltando esse N aqui, que é o número de mol. Ah, mas é só isso que eu preciso? Se eu achar o N, eu vou achar a massa que eu preciso para fazer a minha solução? Não, aí eu vou ter que fazer uma outra continha. Por isso que a gente fez o cálculo da massa molar semana passada. Então, aqui, vamos colocar na fórmula, ficaria assim, 0,1 igual a N dividido por V. Opa, o V eu já posso substituir por 0,5. Quando eu tenho alguma coisa assim, eu posso colocar um aqui, ó, embaixo, e fazer uma multiplicação em cruz, tá? Então, eu vou ter N vezes 1 vezes N é N, né? Vou pôr todos os passos aqui para mim. E 0,1 vezes 0,5. Então, N igual. Vai dar 0,05. Opa. Então, esse é o número de mol, tá? Que eu achei. Só que o número de mol não me dá informações de quanto que eu tenho que pesar lá na balança, né? Então, por isso que eu tenho que saber que o número de mol é o mesmo que a massa, desculpa, sobre a massa molar. Eu vou colocar MM a massa molar aqui, mas normalmente a gente dá por esse M aqui, porque senão vai ficar um pouco confuso. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Então, olha lá, massa dividido pelo emão, que é a massa molar. Então, a massa molar é representada por esse M aqui, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, ó, 0,05, que é o que eu preciso. A massa é o que eu quero descobrir, porque eu quero saber quanto que eu tenho que pesar para fazer essa solução. E a massa molar, como a gente está falando do NaOH, a gente pode calcular ela aqui. Então, vamos calcular a massa molar do NaOH, igual a gente aprendeu semana passada. Então, o Na, quando não tem nada aqui, gente, lembra? Quando não tem nada aqui do ladinho, aqui tem um Na. Aqui também tem um oxigênio e um hidrogênio. Então, a gente tem 1 vezes o Na mais 1 vezes o oxigênio mais 1 vez o hidrogênio. Então, o Na, a massa atômica dele é 23. Aonde que eu vejo isso? Na tabela. Ó, só vou mostrar para vocês verem que eu não estou inventando. Então, aqui, ó, massa atômica do Na, 23. Oxigênio, 16, né? E hidrogênio, 1, aproximadamente. Então, vou colocar lá essas informações. Então, 1 vezes 23, 1 vezes 16 e 1 vezes 1. Então, eu vou ter 23 mais 16 mais 1.
Então, eu tenho 23,49, não, 23, 29, 39, 40. Então, a massa aqui, opa, é 40 gramas por mol. Então, eu vou usar essa massa aqui, o que eu calculei foi a massa molar, tá? Então, eu vou colocar ela aqui. Aí, eu posso fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Colocar um aqui embaixo e multiplicar em cruz, tá? Então, eu vou ter 1 vezes m igual a 0,05 vezes 40, vai dar 0,2, deixa eu ver. Deixa eu ver lá que eu já esqueci. 0,05. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui. Vezes 40, vai dar 2. Então, para fazer essa solução de NaOH 0,1 mol por litro, o que eu tenho que fazer? Pesar 2 gramas de NaOH e transferir para um balão de 500 ml e completar com água destilada até o ministro. Então, é isso daí. Que eu preciso. Então, eu fiz toda essa conta para a gente ver quanto que eu teria que pesar. Agora, eu vou fazer diferente. Então, aqui é se a gente fizesse uma solução. Lembrando que o NaOH é um composto sólido, né? Então, é só eu ir lá pesar. Agora, vamos fazer uma. Imagina que não fosse sólido, né? Vamos fazer uma usando o ácido sulfúrico, tá? Eu vou salvar essa aqui, aí eu mando para vocês. Então, você precisa fazer uma solução, pode ser 1 litro. Um litro. Opa. De solução de ácido sulfúrico. Com concentração 1 mol por litro. E agora? Então, tá. Aí a gente vai seguir a mesma história aí do que a gente fez ali. Então, eu tenho uma concentração dada em mol por litro. Opa, eu vou usar aqui a fórmula da molaridade, né? Que é o emão aqui da molaridade é igual ao número de mol dividido pelo volume da solução. Então, essa solução, a molaridade dela é 1. O número de mol é o que eu vou encontrar aqui. E o volume é o volume da solução. Eu tenho que fazer 1 litro. Então, aqui não aconteceu nada, né? Ponho 1 aqui embaixo, só para poder multiplicar em cruz. E vou obter 1 vezes N é N. N igual a 1 vezes 1, que é 1. Então, o meu N aqui é 1, tá?
Só que ele não me diz muita coisa. Então, aí eu tenho que lembrar que a fórmula do N é N igual a massa dividido pela massa molar. Então, 1 igual a massa, que é o que eu vou achar, dividido pela massa molar do ácido sulfúrico. Então, vamos colocar aqui, ó, H2SO4. Então, o que temos aqui? A gente tem 2 hidrogênios. Qualquer coisa, vocês me chamam que eu paro, tá? Para quem chegou depois, gente, boa noite, viu? Boa noite, professora. Boa noite. Qualquer coisa, vocês param aí se tiver alguma dúvida, pode me parar que eu volto. Então, 2 hidrogênios, mais, quando não tem nada aqui, é 1. Então, 1 enxofre, mais 4 oxigênios. Então, 2 vezes 1, porque a massa do hidrogênio é 1, mais 1 vezes o enxofre é 32,1, tá? Então, só lembrando onde que eu peguei esse valor. Aqui na tabela periódica. Ó, enxofre 32,06. Eu aproximei para 1, tá? E aqui 4 vezes 16, que é o oxigênio. Então, vai ficar 2 mais 32,1 mais 64. Então, vai dar os famosos 98,1 do ácido sulfúrico, grama por mol. Então, a massa molar, 98,1. Então, aqui, para eu achar a massa, eu posso colocar 1 aqui embaixo e multiplicar em curso. Então, eu vou ter 1 vezes MM igual a 1 vezes 98, 98,1. Só que aí a gente vai entrar num grande problema. O ácido sulfúrico é um composto ácido, é um ácido forte, ele libera vapores, ele pode causar queimaduras, e ele é uma solução, ele está no estado líquido, ele não está no estado sólido, igual o NaOH, que a gente fez agora. Então, não tem como eu ir lá na balança e ficar manipulando ele, ou pegar uma balança e levar para uma capela, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para transformar essa massa aqui em volume. E aí entra a densidade, né? Pela densidade, a gente consegue transformar massa em volume. Então, vamos lá pesquisar qual que é a massa do ácido sulfúrico. Massa não, desculpa, densidade. Eu tô fazendo de cabeça mesmo as coisas aqui, não tô, assim, esses exemplos primeiros aqui não são de exercício pronto, tá? Isso que eu tô procurando. Mas é quase 2 a densidade do ácido sulfúrico. Olha lá, 1,83 gramas por centímetro cúbico. E aqui, ó, depende muito a marca, tá? Aqui tá falando que o ácido sulfúrico concentrado é 98%, então ele não é totalmente puro, anidro, né? E aqui tá com a densidade de 1,84. Então, na hora que você for usar o seu ácido sulfúrico, você vai ter que olhar o rótulo dele. Não tem muito um padrão, né? Às vezes eu vou pegar aqui na internet aqui não vai ter nenhum rótulo aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter que sempre olhar no meu rótulo qual que é a porcentagem do ácido sulfúrico, e aqui também já vai dar informação, por exemplo,
qual é a pureza dele, qual a densidade dele. Mas eu vou seguir aqui, como a gente não tá com um frasco na mão, né, para fazer, então vamos colocar essa densidade 1,83 gramas por centímetro cúbico. E vamos colocar a pureza, né, em 98%. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que olhar mesmo no frasco, porque vai variar de marca para marca, tá? Então, eu vou primeiro calcular, mudar aqui de massa para volume, usando a densidade, e depois a gente vê a questão da pureza. Então, como eu caí nesse problema de estar com uma substância que eu não consigo manipular uma balança dentro de uma capela, então eu tenho que mudar de gramas para volumes para eu poder pipetar, né? Pipetar ou colocar numa proveta essa quantidade de ácido aí que eu quero usar. Então, a gente vai usar a fórmula da densidade, que é densidade igual a massa sobre volume. Então, a densidade do ácido sulfúrico é 1,83. Desse daqui que a gente pegou, pode ser que varie alguma coisinha, 1,84 e tal. 98,1 é a massa que a gente acabou de achar. E o volume é o que a gente quer saber. Que eu quero saber quanto de volume corresponde a essa massa aqui que eu fiz o cálculo. Então, posso colocar 1 aqui e multiplicar em cruz, então vai dar 1,83 vezes V igual a 1 vezes 98,1, que é 98,1. Então, volume igual 98,1 dividido por 1,83. Aqui, essa densidade, gente, ela tá em grama por centímetro cúbico. É a mesma coisa que gramas por ml, tá? Então, aqui no volume, eu vou obter o valor em ml, tá? Então, 98,1 dividido por 1,83. Então, deu 53, vírgula alguma coisa, 0,6 ml. Professor, pode falar. Tem que ser sempre ml, assim no final. Se eu chegar a colocar centímetro cúbico, vai estar errado? Não, pode pôr, não tem problema. É só você tem que saber que centímetro cúbico corresponde a ml. Para um exercício, você pode pôr, tanto faz, né? Se o exercício estiver te dando em grama por centímetro cúbico e não estiver te pedindo nada, você mantém centímetro cúbico na unidade que ele pediu. Agora, no dia a dia, no laboratório, você não vai ficar trabalhando com centímetro cúbico, então você vai trabalhar com ml mesmo, tá? Tá bom. Só que aqui tem um problema. Lembra que a pureza é 98,98, quer dizer? Então, esse 53 que eu fiz a conta, é se meu ácido sulfúrico ele fosse 100%. Opa. Vou tentar reescrever. Como ele é 98, né? Quanto que eu tenho que pesar? Que pesar não, que pegar de volume, né? Então, aqui, se eu fizesse essa conta, ela ia dar um valor menor aqui, ó. Por exemplo, deixa eu fazer só para vocês verem. 98 vezes
53,6. Falaria que eu teria que pesar 52, então tem alguma coisa errada nessa conta, né? Então, porque essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, então, na verdade, eu tenho que inverter aqui o local da regrinha de 3, tá? Então, aqui, a forma correta de montar essa regrinha de 3 é assim, ó, 53,6, 98 e 100x. Então, vai ficar 98x igual 100 vezes 53 vai dar 5.360. Então, aí você faz os 5.360 dividido pelo 98. Então, na verdade, eu tenho que pegar de volume 54 e 69 ml. Vou colocar o X aqui. Então, para fazer essa solução de 1 mol por litro de ácido sulfúrico, eu tenho que fazer o seguinte. Adicionar. Pode preparar essa solução inicialmente num becker. Pode adicionar uns 200 ml de água, pode pôr até mais, uns 300 ml de água. E neste becker, colocar 54,69 ml de ácido sulfúrico concentrado. Depende muito para que você vai fazer essa solução, mas os ácidos sulfúricos, geralmente, a gente padroniza ele depois, né? Se a gente for fazer alguma titulação, alguma coisa. Então, você pode usar até mesmo para análise qualitativa também, que é o que a gente está estudando, a gente pode usar proveta para medir, tá? Agora, se fosse uma análise quantitativa, aí talvez eu solicitaria que vocês fizessem ela pipetando mesmo, né? Mas aí seria um volume menor, uma concentração menor, não 54 ml, né? Bom, então, num becker de 500 ml, você adiciona 300 ml de água destilada e coloca por cima dessa água 54,69 ml de ácido sulfúrico concentrado. Lembrando que é sempre o ácido na água, nunca a água no ácido. Por isso que eu coloquei já um pouco de água no becker. Depois, pode agitar com bastão de vidro e transferir para um balão volumétrico de 1 litro, de 1000 ml, né? Avolumar, o que é avolumar? Completar o volume até o início. E agitar e pronto, colocar no recipiente e o recipiente que você vai guardar e colocar a etiqueta, tudo bonitinho, tá?
Então, esse seria o básico para fazer uma solução aí de ácido sulfúrico. E aí a gente pode ficar brincando e fazendo um monte de solução. Eu vou pegar uma outra, que aí eu não vou pedir. Eu acho assim que o mais prático é dessa forma que eu estou mostrando, que eu estou sugerindo para vocês que vocês façam soluções, certo? Agora, tem exercício de livro que é para calcular a concentração. Eu acho um pouco fora do propósito, porque vai ser difícil eu ficar pedindo para você calcular num laboratório, calcular uma concentração de uma solução. Na verdade, eu vou pedir para você, eu vou te dar uma concentração, eu vou falar, faça essa solução, entendeu? Mas a gente pode fazer aí. Vou fazer mais uma dessas daí que eu te falo, que eu tô falando para vocês, de calcular a concentração. Eu vou salvar isso aqui também, aí eu mostro mando para vocês depois. H2, SO4, 1 mol por litro. Não é válido. Porque tem isso aqui. Vamos lá. Aí depois eu vou fazer uns da apostila, tá? Então, esse daqui é assim, ó. Calcule a concentração em gramas por litro e em mol por litro quando dissolvemos 8,7 gramas de K2SO4, sulfato de potássio, em 500 ml de água. Então, beleza. Vamos calcular. Então, aqui está pedindo para calcular a concentração tanto em grama por litro como em mol por litro. Eu vou calcular primeiro em mol por litro, porque a gente já está fazendo isso mesmo, tá? Então, tenho lá a fórmula da molaridade. Opa. N dividido por V. Que mais? Então, vamos lá. Eu quero saber a concentração, eu só tenho o volume. E o volume, eu tenho ele em ml. Só que eu quero a concentração em mol por litro. Então, eu já tenho que transformar o volume para litro, que vai dar 0,5 litros. Então, aqui, 0,5 litros. E aí, eu tenho que achar o meu N aqui para colocar ele aqui. Então, N é igual a massa dividido pela massa molar. Então, N vai ser a massa, que aqui fala que é 8,7 gramas. Então, essa aqui é a massa, ó. 8,7 dividido pela massa molar do K2SO4. Então, vou fazer aqui. K2SO4. Então, a gente tem 2 vezes o K. Então, eu tenho 2 potássio aqui. Aqui no enxofre não tem nada, então é 1. Mais 1 vezes o enxofre. Opa. Mais 4 vezes o oxigênio. Então, aqui só para explicar o que eu estou fazendo. Peraí. Estou calculando a massa molar aqui no cantinho, tá? Então, aqui, ó, 2 potássio, quando não tem nada aqui é 1, então 1 enxofre e 4 oxigênios. O potássio é 39 a massa atômica, então é 2 vezes 39. O enxofre 32,1. Então, 1 vezes 32,1. E o oxigênio, opa,
4 vezes 16. Então, só para vocês terem certeza aqui, ó, o potássio, 39,09. Eu poderia até usar 39,1, né? Então, aqui, gente, vamos usar 39,1, vai. Vou arrumar aqui. Porque senão vai ficar incoerente eu usar para o enxofre 32,1 e para o potássio não usar. Então, aqui vai dar 78,2. 2 vezes 39,1. Mais 32,1. Mais 64. Então, 174,3. Então, essa vai ser a massa molar. Então, vou colocar ela aqui. 174,3. Então, N igual 8,7 dividido por 174,3. 0,04. Na verdade, 0,05. Vamos aproximar, porque aqui é 0,0499, tá? Então, vamos aproximar. Então, 0,05. A gente tem... Isso aqui é mol, tá? Número de mol, N é dado em mol. E aqui lembra que é litro. Então, vai ficar mol por litro. Então, 0,0 dividido por 0,5. Que dá 0,1 mol por litro. Então, o que eu fiz aqui foi calcular a concentração em mol por litro. Agora, vamos calcular em gramas por litro. Grama por litro é só fazer o cálculo usando a fórmula da concentração simples. Vou separar aqui. Então, a gente usa aqui, ó. Fórmula da concentração simples, concentração igual a massa sobre o volume, tá? Então, concentração, a massa 8,7 e o volume 500 ml, só que eu quero concentração em grama por litro, então o meu volume vai ser dado em litro. Então, 0,7 dividido por 0,5 litro. 8,7 dividido por 0,5. 17,4. Gramas por litro. Certo? E agora vamos para os exercícios da apostila. Deixa eu achar onde ela está aqui. Essa. Deixa eu só mostrar uma coisa antes para vocês, aqui no Teams. Então, sempre que vocês forem no Teams, vocês da turma B, vocês olham lá nas equipes de vocês
vocês entram nessa equipe aqui. Quando for fazer alguma atividade, assim, entra nessa equipe aqui, ó. Deixa eu ver. Nessa que a gente tá. Tá escrito GB. Olha bem se tá escrito GB, tá? Porque, que acontece? Vocês vai aparecer para vocês essa aqui, ó, segundo A, N, e vai aparecer essa segundo A, GB. Então, a gente vai usar só essa, tá? Porque algumas pessoas colocaram atividade nessa daqui. E aí, eu fiquei perdida para achar atividade. Então, sempre tento lembrar de colocar nessa. Eu conversei já com a Célia, porque o pessoal do grupo B e do grupo A, tá todo mundo nessa daqui, né? Então, ela tá vendo lá como vai fazer para excluir vocês do grupo B dessa. Mas enquanto não excluiu ainda, então vocês lembram disso, tá bom? Só para a gente ficar com as atividades certinhas. Eu ainda não contabilizei quem fez a atividade, aquela que é do sábado, sabe? Ainda eu não marquei os nomes. Mas assim que eu marcar, eu mando um aviso para vocês, se tem alguém faltando, se não tá. Mas como eu vi que... Pode falar. Eu ainda não fiz, ainda há tempo de fazer? Tá, não, pode fazer. Porque eu não coloquei ainda a frequência. Eu ia colocar hoje ou amanhã, entre hoje e amanhã. Mas aí você faz. Eu ia te perguntar também, você tinha postado no Teams alguns nomes que estavam em déficit, assim, com as atividades, tudo, estava devendo umas atividades. Eu consegui mandar ontem, perto da meia-noite. Será que chegou? Você mandou em qual? Você lembra? Eu mandei na que tava todos os nomes lá. Então acho que é nessa mesmo. Depois eu vou dar uma olhada e eu te falo no particular, pode ser? Pode ser. Obrigado. Ô, professora, eu fiz essa daí na qual você nos marcou aí. Sim. E aí você disse que tem uma outra, mas eu não encontro a outra. Onde que está a outra atividade? Eu vou te mostrar. Ó. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo, né, o Teams? Então, tem essa daqui, que é aquela que eu marquei vocês, tá? Que tá aqui em tarefas, né? E aí, a outra, que é do sábado, ela tá aqui. Tá aqui para cima, aqui, ó. Como combinamos, vou deixar uma pergunta. Então, eu pedi para vocês falarem quais os tipos de concentração. Então, aí o pessoal já foi colocando aqui, ó. A Clara, a Lauren, todo mundo já foi colocando aqui. Aí vocês clicam em responder aqui e colocam, tá bom? Então, essa daqui que eu tô mostrando é do sábado. Do sábado que foi letivo, ó, do dia 25/8, para ficar com presença nesse dia. Então, ó, hoje mesmo vocês pegam, sobe aqui e colocam. Eu vou colocar ela em... é que eu só consigo fazer isso no celular. Tem um jeito que eu coloco ela em vermelhinho, mas só consigo fazer no celular. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever assim. Questão para responder referente a sábado. Aí vocês vêm aqui embaixo e continua respondendo, tá bom? Clique em responder e responde, para ficar aqui certinho. Beleza? Beleza? Entendeu? E a outra, que é aquela que eu marquei, é só vocês clicarem aqui em cima, ó, exibir tarefa, ou vem aqui em tarefas e abre lá. Entendi. Então tá. Aí pode fazer, aproveita para fazer até amanhã. Então, como tem algumas pessoas que ainda não fizeram, vamos esperar até amanhã, e amanhã de tardezinha, assim, eu coloco a falta. Hoje a gente espera ainda vocês fazerem. Monique, Tá? Oi. essa da tarefa seria aquele H4FE. Deixa eu ver lá, que eu nem lembro mais. É para achar isso? Tô entrando lá para vocês verem aqui.
Isso, olha lá. É para achar a massa molar desses compostos e a diferença entre solução saturada, insaturada e supersaturada. Parece que tá faltando um de responder, então. Peraí, então. Chegou mais pergunta. Chegou mais? Eu acho que eu Ô, não. professora, eu fiz isso daí, Ah. mas esse último aí, depois que todo mundo responder, lá o último, para A calcular a massa, gente, Será a que eu gente, Será que eu a gente respondi? faz a correção desse depois que vocês responderem. porque tem um asterisco vermelho aí. Eu falei, eu não aprendi a fazer esse que Não, tem esse asterisco eu acho que está aqui por tá. Não tem um porquê. Eu fiquei pensando. Falei, não, vou calcular, eu vou ignorar isso daqui, porque eu não estou entendendo. Ó, é porque, tá vendo esse asterisco aqui, ó? É porque era o final da pergunta. É assim, esse asterisco quer dizer que você é obrigado a responder essa pergunta, você não pode deixar ela em branco, Entendi. tá? Será que eu respondi tudo, Simoni? Eu posso ver. Dá uma olhadinha e vê se eu respondi tudo, porque eu acho que não sei se eu respondi tudo. Não tô lembrando. Tinha me falado que tinha entregado ontem meia-noite. Então, eu achei que eu devia ter entregado tudo. Será que eu entreguei tudo? Além de você que falou agora com a gente. Quem que era que falou comigo? É o Ricardo. Tava MC. Não, não era o Ricardo. Além de você, Ricardo, alguém falou agora para mim. Professora, depois você dá uma olhada que eu enviei lá. Era uma meia-noite. Matheus, isso. Deixa eu já aproveito e vejo. Só tá meio travado aqui, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu te marquei? Se eu não te marquei, você fez. Ricardo. Deixa eu ver. Será que eu fiz mesmo? Certinho tudo? Ou faltou para Às responder? vezes, teve um pessoal que entregou lá do outro lado. Ó, Matheus, entregue. Tá certo, Matheus, o seu. Agora o Ricardo também, tá certo. Eu não vou abrir aqui, mas depois a gente vê. Tá. Importante, por enquanto, é que você entregou. Agora a correção a gente vê depois, pode ser? Tá bom. Porque o fato de você ter entregado já te dá a presença. Aí a questão da correção depois, então, a gente vê. Fica tranquilo. É que teve um pessoalzinho que fez a Verônica, por exemplo. A Verônica pegou e colocou lá naquele grupo. Teve a Verônica e mais uma aluna que pôs no outro. Aí eu tive que, o Everton, se eu não me engano. Aí eu tive que ficar olhando de um lado para o outro. Mas acontece, vocês não têm culpa. Que tá assim, né, desse jeito. Então, aí depois responde essa daqui, quem não respondeu, tá? Que é do sábado. Bom, então vamos lá na apostila. Vou fazer algumas, tá? Não todas. Então, uma solução foi preparada, adicionando... Vamos copiar aqui, a gente cola lá no parte. Só, depois vocês fecham o microfone aí para não sair alguma besteira aí, que às vezes a gente fala com as pessoas de casa. Então, vamos lá. Uma solução foi preparada adicionando 40 gramas de NaOH. Então, a massa, 40 gramas. Em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, o volume da solução, 400 ml. Já sabemos que vamos ter que transformar em litro, porque, ó, calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então, ele quer que eu calcule a concentração. Então, aqui, 400 ml, você divide por 1.000, você vai ter a quantidade em litros. Então, vai dar 0,4 litros. Aí, vamos fazer o cálculo.
concentração igual a massa sobre volume, concentração igual a 40 dividido por 400. Opa. Então, vai dar 0,1 grama por litro. Tá? Então, bem tranquilinha essa daqui. Eu falo assim, que essas questões, assim, elas não são muito úteis no dia a dia, porque ninguém vai pedir para você calcular uma concentração quando vocês estiverem trabalhando. Eles vão falar assim, ó, fulano, Cardo, vai lá e faz uma solução para mim de NaOH 0,1 grama por litro. É isso que eles vão falar. Você que vai ter que ver quanto você vai pesar. Aí você vai falar assim para ele, tá, mas você quer que eu faça o quanto? 1 litro, meio litro, 250 ml? Aí ele falando, você vai lá e vê quanto você tem que medir. Quanto você tem que pesar e assim por diante. Então, isso é mais o dia a dia do que ficar calculando concentração dessa forma aqui. Mas é padrão, assim, de livro, apostila, a gente vê assim. Aqui. Então, vamos tentar fazer ela nesse canto aqui, ó. Então, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de MgCl são obtidos? Então, a gente tem lá uma solução, uma concentração, uma concentração de 8 gramas por litro. E a gente tem 250 ml dessa solução, porque fala que evapora-se totalmente. Então, o volume total da solução é esse, 250 ml. Então, volume, 250 ml. E aí eu quero saber quantos gramas, então eu quero saber a massa. Então, eu tenho as 3 coisas aqui da fórmula básica de concentração comum. Concentração igual a massa sobre o volume. Concentração é 8. A massa é o que eu quero saber. E o volume é 250 ml. Mas, como aqui está em litro, eu não consigo fazer conta se a unidade não tiver igual. Então, eu tenho que transformar isso aqui em litro, que vai dar 0,25 litros. Então, 0,25 litros. Então, eu posso pôr 1 aqui embaixo e multiplicar em cruz. 1 vezes MM igual a 8 vezes 0,25. Acho que dá 2. 2 gramas. Deixa eu fazer só por desencargo. 8 vezes 0,25. Isso, 2 gramas. Então, quando eu vou evaporar essa solução de cloreto de magnésio, no final eu vou ter 2 gramas de cloreto de magnésio, MgCl2. Vamos lá. Fazer mais uma lá. Vamos ver essa.
Então, um ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue, com cloreto de sódio, dissolvido a uma concentração de 5,8 gramas por litro. Então, o volume total de sangue de um ser humano adulto é 5 litros. E tem, tem sal, né, NaCl, dissolvido nesse sangue, uma concentração de 5,8 gramas por litro. Então, qual a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Então, nesses 5 litros de sangue, quanto de sal tem? Então, a gente quer calcular a massa de cloreto de sódio, de sal. Então, mesma fórmula, concentração igual a massa sobre volume. Então, concentração igual a... peraí. Concentração é 5,8. Massa é o que eu quero saber. E volume 5. Coloco 1 aqui, multiplico em cruz. M, 1 vezes M é M. 5 vezes 5,8. Vai dar 40, 8, acho que é 44. Vamos ver. 5 vezes 5, não, 29. 29 gramas. Então, se eu pudesse medir a massa do sódio que tem no sangue de uma pessoa, daria 29 gramas de NaCl. Vamos ver mais um. Considere uma xícara. Vamos ver, pegar essa aqui. Queimou por litro. O que vocês precisam saber no momento? O mais importante de tudo na vida de vocês hoje é saber fazer uma solução. Peraí, que eu fiz uma caca aqui, né? Não vai dar para arrumar. É saber fazer um álcool 70%, porque isso vai salvar a vida de vocês. Então, se vocês souberem fazer um álcool 70%, a partir de álcool de posto ou de álcool anidro, se vocês acharem em algum lugar, já tá ótimo. Então, vamos lá. Considere uma xícara, daqui a pouco eu faço com vocês, só para vocês terem certeza que vocês sabem fazer, tá? Eu sei que vocês sabem. Considere uma xícara com 200 ml de leite, ao qual se acrescentam 6,4 gramas de açúcar. Qual será a concentração molar expressa em mol por litro da solução formada? Então, vamos lá. O volume total é a xícara de leite. Então, volume 200 ml. A massa é a massa do açúcar, 6,84. Qual será a concentração molar? Ele quer saber a molaridade. É isso que ele quer saber. Certo? E a gente sabe, a única coisa que a gente sabe até agora é que a molaridade é igual ao N, que é o número de mol, dividido pelo volume. E se vocês quiserem, e a gente sabe também que o N é igual a massa dividido pela massa molar. Eu vou colocar 2 emãos aqui, mas às vezes aparece só como um emão, tá? Aqui, se vocês quiserem, gente, aqui eu estou ensinando a fazer a conta separada, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar, substituir esse N aqui por M e
emão, vezes o volume. Vocês podem fazer isso e fazer uma conta só, tá? Eu gosto de explicar separado, mas cada um é cada um, entendeu? Tem professor que explica tudo junto. Então, vocês viram isso daqui lá, com, não sei, acho que com a Amadeu ou com a Catherine. Então, é a mesma coisa que a gente... Cada professor vai explicar de um jeito, mas é a mesma coisa. Aqui você só junta as duas formas nenhuma. Mas vamos lá. Então, antes de começar o esquema aqui, vamos fazer assim, ó, só para vocês verem um desse jeito, fazendo tudo junto. Então, a gente vai ter a molaridade, que é o que eu quero achar. A massa, que ela falou que é 6,84. Dividido. Aí a massa molar do açúcar eu vou calcular aqui com vocês já já. E o volume é 200 ml. Mas, como a molaridade ele quer em mol por litro, então eu já transformo em litro. 0,2 litros. Ai, o que eu fiz aqui? Tô louca. Então, aqui, ó, é vezes 0,2 litros. E aí vai alguma coisa aqui, ó, que eu vou calcular, que é a massa molar, tá? Então, vamos calcular aqui no cantinho. Deixa eu pegar isso aqui. Por aqui, vai. Então, vou achar a massa molar do açúcar, da sacarose. Então, vai ficar 12 vezes carbono, mais 22 vezes hidrogênio, mais 11 vezes oxigênio. Então, por quê? Porque, ó, 12 carbonos, 22 hidrogênios, mais 11 vezes oxigênio, tá? Então, o carbono, a massa dele é 12, então vai ficar 12 vezes 12. O hidrogênio é 1, então 22 vezes 1. E o oxigênio é 16, então 11 vezes 16. O que eu estou fazendo aqui? Calculando a massa molar. 12 vezes 12, 144. Mais 22, porque 22 vezes 1 é 22. Mais 160, 176. Então, 144 mais 22 mais 176. 342 gramas por mol. Então, isso vai ser 6,84 dividido por 342 vezes 0,2. Vai dar 68,4. Vai dar 0,1, né? 6,84 dividido por 68,4. 0,1. 0,1 o quê? Mol por litro. Certo?
Bom, esse daqui depois eu quero que vocês tentem calcular a 5. Simone, onde está esses cálculos aí? Onde está essas... Aqui é uma apostila que eu passei no primeiro dia para vocês. Eu coloquei tanto lá no... Você fala apostila, né? Esses exercícios, é isso? Esses da apostila? Esses daqui são da apostila, esses exercícios. Mas será que eu perdi a página da apostila? Ó, é duro que essa apostila não tá... Mas deixa eu ver, mais ou menos. Página 1, 2, página 4. Por aí. Deixa eu ver mais um aqui para fazer com vocês. Pode ser esse aqui, de porcentagem. Nossa, ele numerou as páginas. Não numerou, não está numerado nessa página. Essa apostila, na verdade, quem deu foi o... A gente vai usar mais agora no começo, viu? Depois vocês vão ver que não vai usar muito. É do Amadeu essa apostila, ele falou que ele usa essa, e eu falei, então tá bom, vou passar para eles. Quando ele dava essas aulas aí. Na verdade, Quanto que deu o resultado desse último exercício aí? Eu acabei de apagar. Mas era 0,1 mol por litro. A concentração. Vai dar 0,1 Mol por litro. Isso. Sem querer ainda eu apaguei. Mas, enfim. Já foi. Deixa eu pegar essa aqui. Então, vamos lá. Uma solução contém 30% em massa de soluto. Sabendo que a quantidade de solvente é de 56 gramas, determine a massa dessa solução. A massa dessa solução. Uma solução contém 30% em massa de soluto. Sabendo que a quantidade de solvente é 56 gramas, determine a massa dessa solução. Então, aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3 para expressar porcentagem. Então, a quantidade de solvente é 56 gramas. E 30% é uma solução com 30% disso é soluto. Então, eu acho que essa pergunta não está muito bem formulada. Mas deixa eu ver aqui outra. O restante é 70%. Isso. Mas, espera aí. A solução contém 30% em massa de soluto. Sabendo que a quantidade de solvente é 56 gramas, determine a massa dessa solução. Se a gente tivesse uma massa com 100, uma solução com 100 gramas, 30%, ou seja, 30 gramas, seria soluto. Sabendo que a quantidade de solvente é 56 gramas,
Determine a massa dessa solução. Então, agora você pode fazer uma regrinha de 3. Se eu tivesse 30 gramas de soluto, eu teria 70 gramas de solvente. Como eu tenho 56 gramas de soluto, quanto que eu tenho de solvente? X. Então, é só resolver aqui. Vai ficar 70x igual a 56 vezes 30. Então, x igual a 1.680 dividido por 70. Então, seriam 24 gramas de soluto. Mas ele quer saber de solução. Então, a minha solução tem 24 gramas de soluto mais 56 gramas de solvente. E isso vai dar 24, 60, 80 gramas de solução. Então, ele quer saber quanto, determine a massa dessa solução. Então, essa solução tem 80 gramas. Uma questãozinha meia bobinha, né? Mas tudo bem. Deixa eu aproveitar aqui, vamos fazer eu quero que vocês façam, calcule. Então, vamos ver primeiro. Você tem álcool anidro no estoque. Precisa fazer 2 litros de álcool, 2 litros de solução de álcool 70%. Volume. Como podemos fazer? Então, o álcool 70, ele sempre foi, né, uma concentração de álcool usada muito no pessoal da área de enfermagem, medicina, farmácia e indústrias alimentícias também. Aliás, o pessoal da indústria alimentícia gosta mais de solução de hipoclorito para fazer higiene de bancada, de maquinário, né? Mas o álcool 70 sempre foi muito usado, principalmente na área de saúde. Então, como que a gente pode fazer aí uma solução? Então, eu tenho álcool anidro. O que é álcool anidro? Álcool puro, sem mistura de água, né? E aí eu preciso fazer uma solução de álcool etanol, né? C2HOH, 70%. C2H5OH, 70%. E aí? Volume. Então, o que eu posso fazer aqui?
se eu quisesse fazer, vamos partir do princípio que a gente fizesse 100, 1 litro, vai. Então, se eu fosse fazer 1 litro de solução, eu colocaria uma proveta lá de 1 litro. Ai, que proveta maravilhosa. Eu colocaria 700 ml de álcool anidro e completaria até 1 litro de água. Então, aí eu teria um álcool 70%, mas como eu quero fazer 2 litros, eu vou usar o dobro, né? Então, eu posso pegar um becker de 2 litros e adicionar 1.400 ml de etanol. E avolumar para 2.000 ml, ou 2 litros, que é a mesma coisa. Então, não tem erro. Quando se fala em porcentagem, é mais tranquilo fazer. Se eu quisesse fazer 500 ml, então eu colocaria metade disso aqui, 350 ml de álcool anidro, e completaria até 500 com água destilada. E assim por diante. Se eu quisesse fazer um 20%, eu usaria 200 ml para 1.000 ml de volume total, então o resto seria água. E não sei, acho que vocês viram, né, em BPL, quando a gente faz uma solução, não adianta você colocar 700 ml de álcool e depois colocar mais 300 de água, porque às vezes, na hora que você mistura uma solução com a outra, por exemplo, água com água com álcool, a densidade das duas substâncias juntas vai ser diferente delas separadas, né? Então, às vezes 300 ml não é o suficiente para chegar a 1 litro. E aí você tem que adicionar um pouco mais. Então, o correto é você avolumar até o menisco, até dar aquele volume total da solução. Porque normalmente ela sempre dá uma contraída. Bom, aí tem esses outros exercícios, a gente pode até fazer aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, são dissolvidos 45 gramas de hidróxido de sódio em água. Calcule a massa de água, sabendo que o soluto corresponde a 15% em massa de solução. Em massa da solução. Então, é mais ou menos igual a esse daqui de cima. O número 10, professora? Deixa eu ver. Isso. Então, 45 gramas de hidróxido de sódio são em água, hidróxido em água, são dissolvidos em água. Calcule a massa da água, sabendo que a solução corresponde a 15% em massa da solução. Então, esses 45 gramas corresponde a 15%.
15% seria o soluto, e o restante seria o solvente. Então, a gente tem 85% sendo de massa de água. Então, posso montar uma regrinha de 3 dessa forma. Então, 45, peraí, 15 vezes x igual a 45 vezes 85. Dividido por 15. Então, 255 seria a massa de água. Massa de água. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui de ppm. Depois a gente pode falar também sobre diluição, né? Que eu não falei nada, mas... Oi, pode falar. Era 3.825 dividido por 15? Por 15, tá certo? Então, parece que o meu deu 255. É mesmo. Aí eu pus errado. 3.825. No meu deu, professor. É isso mesmo. Deixa eu pegar. Errei. Vou pegar essa daqui, de ppm. Então, aqui, vamos lá, vamos tentar fazer essa. Uma amostra de solução de NaCl apresenta uma concentração de 3,1 ppm. ppm é o mesmo que parte por milhão. Para que tenhamos uma amostra, essa daqui, se eu não me engano, deixa eu ver lá, eu não lembro, a 11. Para que tenhamos uma amostra com 0,8 miligramas de NaCl, qual o volume da solução que deverá ser pego? Essa daqui é uma... vamos fazer, vai. Não é bem uma diluição. Então, sempre que a gente vê ppm, a gente pode transformar o ppm em miligramas por litro, tá? Então, fazendo isso, a gente resolve bastante a nossa situação. Então, 3,1 ppm é o mesmo que 3,1 miligrama por litro, tá? São equivalentes essas concentrações. Para que tenhamos uma amostra de 0,8 miligramas, qual o volume de solução eu tenho que pegar? Então, a gente pode usar a fórmula da concentração comum agora. Ou se não, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma regrinha de 3 mesmo. Então, se eu quiser 3,1 miligramas, eu pego
1 litro de solução. Como eu quero pegar 0,8 miligramas, quanto que eu pego? X. Regra de 3 salva a nossa vida sempre, em todas as circunstâncias. Então, se você conseguir montar uma regra de 3, você resolve muitos exercícios de concurso. Então, você vai fazendo essas... Na verdade, tudo que a gente fez aqui, até usando aquelas fórmulas de molaridade, de concentração comum, você resolve com regra de 3. Eu gosto muito de regra de 3, é que eu tenho que ensinar vocês a fazer as coisas usando fórmula. Eu acho a coisa mais, assim, eu acho um pouco inútil. Eu acho que se você montar uma regra de 3, você resolve muita coisa, você não tem que gravar mais fórmula na sua vida, entendeu? Então, é muito melhor. Mas, vamos lá. Então, 3,1 vezes x igual a 1 vezes 0,8, que vai dar 0,8, né? Então, x igual 0,8 dividido por 3,1. Dividido por 3,1. 0,258. Litros. Ou 258 ml. Então, se eu pegar 258 ml dessa solução aqui, eu obtenho 0,8 miligramas de NaCl, que é o que eu quero, tá? Dava para fazer usando a fórmula da concentração? Dava. Era só você pegar e colocar a concentração igual massa sobre volume. Aí você colocaria aqui 3,1. Colocaria a massa aqui, 0,8. E colocaria volume aqui, que é o que você quer pegar. E aí, ficamos na mesma. Põe um aqui, multiplica em cruz e vai dar a mesma coisa, tá? Mas eu gosto bastante das regras de 3. Ajudam bastante a gente. Vamos ver se tem mais alguma aqui que a gente pode fazer. Uma última. Essa aqui é de diluição. Eu não queria fazer de diluição agora. Qual a molaridade de uma solução formada por 171? Pode ser essa. Peraí. Ou essa daqui também, ó. Também dá para fazer como diluição essa. Bom, vamos seguir aqui, vai. Vamos fazer essa aqui. Que número que é, professora? É a 5, eu acho. Deixa eu ver lá. A 5, isso mesmo. Então, qual o volume final de uma solução de 0,05 mol por litro de sulfato de sódio que contém 3,42 gramas deste sal? Então, aqui ele quer saber o volume. Então, ele te dá a molaridade, que é 0,05. Ele te dá a massa, que é 3,42. Só um minuto, pessoal. Ai, droga. Peraí, Rogério.
Eu não sei nem o que eu fiz aqui, mas enfim, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Sim, tá bom. professor. Então, aqui a massa, 0,0, a massa não, a molaridade, que é a concentração em mol por litro, 0,05, a massa, que é 3,42, ele quer saber o volume final da solução. Só que aí a gente tem a fórmula lá. Molaridade igual N dividido por V, ou, né, pra gente já colocar tudo numa só, massa molar vezes volume. Então, a massa é 3,42. A massa molar a gente vai calcular. Opa, peraí, deixa eu ver uma coisa. Volume é o que eu quero saber. Aqui, ó, eu já posso substituir a molaridade por 0,05. Vamos fazer aqui. É um Al2SO4. L2SO4. 3. Opa, 3. Então, é um sulfato de alumínio. Aí vai ficar assim, 2 vezes o alumínio, mais. Então, o 3 que está aqui fora, multiplica as coisas que estão aqui dentro. Então, do lado do S tem 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes o enxofre, mais 12 vezes o oxigênio. Então, aqui, só para explicar melhor. Então, quando não tem nada aqui dentro, é 1. Então, ó, 2 alumínios, né? Aí aqui, não tem nada aqui dentro, é 1 e aqui é 4. Esse 3, ele vai multiplicar o 4 e vai multiplicar o 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3 vezes S, que é o enxofre, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Então, 2 vezes o alumínio, acho que não lembro mais, vamos ver lá. Professora. Oi, pode falar. Depois você pode repetir a fórmula, fazendo um favor? Eu não estou conseguindo enxergar direito. Repito, pode deixar. Só deixa eu achar o alumínio aqui, que tem aqui. 27. Vamos lá. Al2, SO4, entre parênteses, 3. Então, aqui é 27 alumínio, então 2 vezes 27, mais 3 vezes S, que é 32,1, mais 12. Nossa, que difícil. 12 vezes 16. Então, aqui vai dar 54, mais 96,3, mais 160, mais 32, 192. Se tiver errado, vocês me corrigem aí, eu tô fazendo meio de cabeça aqui. 54, mais 96,3, mais 192. Então, 342,3 gramas. Grama por mol. Então, eu vou colocar aqui na molaridade.
342,3. Então, posso colocar um aqui e multiplicar em cruz. Então, vai ficar 0,05 vezes 342,3. Vai ficar 17,11. Vamos por 12 aqui, vamos aproximar. 12 vezes V igual a 3,42. Porque 1 vezes 3,42 é 3,42. Então, V igual 3,42 dividido por 17,12. Zero ponto dois. Como aqui está em mol por litro, o 0,05, o volume vai ser em litro. Tá? Gente, então é isso. Acho que tá bom, já fizemos bastante por hoje. Se vocês quiserem tentar fazer os que a gente não fez, que são o 6, o 7, o 8, aí depois o 12, o 13 e o 14, se quiserem tentar, tentem. E aí, a semana que vem eu dou a resposta para vocês. E se tiver dúvida, a gente pode até fazer eles junto mesmo com vocês. Eu acho que a gente vai fazer porque eu vou explicar sobre diluição também de amostra, né? Que tem umas regrinhas de diluição. É que eu queria andar com a matéria, mas se for necessário ficar aí e aprender certinho solução, não tem problema, não é tempo perdido não, tá? Mas aí semana que vem a gente vê. Tentem fazer, assim, se vocês tiverem tempo, lógico, né? Tentem fazer essas que faltaram. E aí a semana que vem a gente faz rapidinho e já começa a falar um pouquinho sobre pH. A gente tem que falar também sobre solubilidade. E aí sim começar com a matéria mais importante aí de quali, que é analisar cátions e ânions, né? A gente vai começar primeiro a analisar cátions e depois analisar ânions. Certo? Então, por hoje é só, gente. Não esqueçam, então, de fazer lá aquela atividade, principalmente do dia 25/8, que fica com presença no sábado, tá bom? E a outra também, lógico, tá? Coloca lá em ordem quem não fez, e aí fica tudo certo. Eu vou esperar, então, até amanhã à tardezinha, assim, eu espero vocês fazerem para poder colocar a falta, tá? Então, beleza. Um abraço aí para vocês. Até semana que vem, pessoal. Qualquer coisa pode me chamar no particular, tá? Tá, boa noite, professor.